Você já sentiu uma presença poderosa e tranquilizadora em momentos difíceis? Ou talvez uma força que te guia nas decisões do dia a dia? No vídeo de hoje, exploraremos os 7 sinais de que o Espírito Santo está em uma pessoa que crê. Se você alguma vez questionou a sua fé ou ficou confuso sobre como o Espírito Santo atua na vida dos crentes, este vídeo é para você. Iremos desmistificar os sinais comuns e talvez não tão comuns de como o Espírito Santo se manifesta na vida dos cristãos, garantindo que você não seja enganado por falsas doutrinas ou mal-entendidos. Entender esses sinais não apenas fortalecerá sua fé, mas também enriquecerá sua vida espiritual e sua conexão com Deus. E então, você está pronto para descobrir se o Espírito Santo está realmente atuando em sua vida? Fique conosco e veja como esses sinais podem estar presentes em seu cotidiano. Não perca as revelações e os testemunhos que temos para você. Sinal 1. Paz inexplicável. Em nossa jornada através da vida, frequentemente nos encontramos diante de situações que testam nosso equilíbrio emocional e nossa serenidade. No entanto, um dos sinais mais notáveis da presença do Espírito Santo é uma paz inexplicável que parece transcender todas as circunstâncias externas. Esta paz é profundamente sentida por aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Mas, o que exatamente significa essa paz inexplicável? Ela se refere a uma calma interior que persiste apesar de desafios, tristezas ou tempestades da vida. É como se houvesse uma âncora firme no coração do crente, mantendo-o estável mesmo quando tudo ao redor parece estar em desordem. Essa sensação de paz é frequentemente relatada por crentes em momentos onde a resposta natural seria o pânico ou o desespero. Por exemplo, diante de uma perda significativa ou uma doença grave, a pessoa sente uma serenidade que não se justifica pela lógica humana, mas que flui como um rio calmo e constante dentro dela. A Bíblia fala dessa paz em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Este versículo sugere que essa paz não apenas existe, mas é uma guarda ativa, protegendo o crente de ser consumido pela ansiedade e pelo medo. Importante destacar que esta paz não é uma negação dos problemas da vida. Ao contrário, é o reconhecimento de que existe algo maior e mais poderoso ao seu lado. O Espírito Santo oferece essa paz como um presente, um sinal de sua presença constante e reconfortante. Como então identificar essa paz como um sinal do Espírito Santo? Um indicativo é a durabilidade dessa paz. Ela não é momentânea. Ao contrário, persiste através do tempo, crescendo mais forte à medida que o crente desenvolve sua relação com Deus. Outro aspecto fascinante dessa paz é como ela afeta aqueles ao redor do crente. Não é incomum que pessoas notem uma calma incomum em alguém que está enfrentando adversidades, mas mantém a serenidade. Essa influência pode ser um testemunho poderoso da obra do Espírito Santo. Além disso, essa paz muitas vezes guia o crente a tomar decisões sábias em momentos críticos. Sob a influência do Espírito Santo, a pessoa é capaz de pensar com clareza e escolher caminhos que levam ao bem maior, mesmo quando sob pressão intensa. É crucial para o crente cultivar um relacionamento com Deus através da oração, da meditação na palavra e da comunhão com outros crentes, pois essas práticas espirituais fortalecem a manifestação dessa paz. Ao se envolver mais profundamente com sua fé, o crente permite que o Espírito Santo opere mais livremente em sua vida. Por fim, a paz que o Espírito Santo proporciona é um forte lembrete de que não estamos sozinhos. Mesmo nos momentos mais escuros, há uma presença amorosa e tranquilizadora conosco, oferecendo não apenas conforto, mas também a certeza de que tudo está sob controle divino. Sinal 2. Compreensão profunda das Escrituras. Um dos sinais mais evidentes da presença do Espírito Santo na vida de um crente é a compreensão profunda das Escrituras. Esse fenômeno transcende a simples leitura ou estudo intelectual da Bíblia.
Trata-se de uma iluminação espiritual que permite ao crente conectar-se verdadeiramente com a palavra de Deus de maneira pessoal e significativa. Esta compreensão vai além do conhecimento teórico. Ela se manifesta na capacidade de aplicar os ensinamentos bíblicos de forma prática no dia a dia. O Espírito Santo atua como um professor interno, revelando verdades escondidas e profundas que muitas vezes passam despercebidas por outros. Crentes que experimentam essa profunda compreensão das Escrituras frequentemente relatam momentos de revelação durante a leitura bíblica, onde versículos antes obscuros ou confusos de repente se tornam claros e aplicáveis às suas próprias vidas e circunstâncias. A Bíblia menciona este fenômeno na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 em diante, que diz: A nós, Deus revelou esse mistério por meio do Espírito, pois o Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre as pessoas conhece o que é próprio do ser humano, a não ser o espírito humano que nele está? Assim também, ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. O homem não espiritual não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. Ele não é capaz de entendê-lo, porque só pode ser avaliado pelo Espírito. Isso indica que é através do Espírito Santo que só os crentes podem realmente entender as Escrituras em sua plenitude. Outro aspecto notável da compreensão profunda das Escrituras é como ela encoraja e fortalece a fé do crente. Ao perceberem que podem acessar e entender os mistérios divinos, os crentes se sentem mais seguros e firmes em sua fé. Além disso, essa compreensão é acompanhada de um desejo ardente de compartilhar o conhecimento adquirido. Não é raro que crentes guiados pelo Espírito se tornem mais vocais e engajados em suas comunidades, partilhando as verdades que aprenderam de maneira compassiva e compreensível. A profundidade da compreensão também se manifesta na forma como os crentes conseguem relacionar diferentes passagens das Escrituras, percebendo conexões e temas que formam um todo coeso, o que reflete uma orientação divina na interpretação. Este sinal do Espírito Santo também é uma ferramenta vital para o discernimento espiritual, ajudando o crente a diferenciar entre ensinos verdadeiros e interpretações falsas ou enganosas que podem surgir dentro e fora da comunidade de fé. Para cultivar e manter essa compreensão, é essencial que o crente mantenha uma vida de oração ativa e busque constantemente a presença do Espírito Santo, pedindo sabedoria e revelação para entender as Escrituras cada vez mais profundamente. Por fim, a compreensão profunda das Escrituras proporcionada pelo Espírito Santo é um verdadeiro tesouro para o crente, pois não apenas enriquece sua vida espiritual, mas também o equipa para enfrentar desafios e tomar decisões alinhadas com a vontade divina. Sinal 3. Frutos espirituais. O terceiro sinal claro da presença do Espírito Santo na vida de um crente é a manifestação dos frutos espirituais. Conforme descrito em Gálatas 5, 22, 23, os frutos do Espírito incluem amor, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza, fidelidade, mansidão e autocontrole. Estas qualidades não são apenas aspirações morais, mas evidências tangíveis da obra do Espírito na vida de uma pessoa. O amor, sendo o primeiro destes frutos, é talvez o mais transformador. Ele se refere a um amor altruísta que se preocupa e se sacrifica pelos outros, refletindo o amor de Cristo. Crentes que demonstram este tipo de amor verdadeiro frequentemente atribuem sua capacidade de amar, mesmo em circunstâncias difíceis, à influência do Espírito Santo. A alegria mencionada como fruto do Espírito difere significativamente do conceito comum de felicidade, que é muitas vezes dependente das circunstâncias externas. Esta alegria é profunda e permanece constante, independentemente das turbulências ou desafios que a vida possa trazer. A paz, outro fruto do Espírito, vai além da ausência de conflito. É uma tranquilidade interna, que prevalece mesmo em meio a adversidades,
oferecendo um refúgio seguro e um sentimento de contentamento que só pode ser atribuído à presença do Espírito Santo. A paciência é um fruto que se revela especialmente em tempos de provação e espera. Os crentes são fortalecidos pelo Espírito Santo para suportar situações frustrantes e prolongadas com um espírito sereno, mantendo a fé mesmo quando as respostas parecem tardar. Bondade e gentileza são qualidades que ilustram o caráter compassivo de Deus através dos crentes. Estes frutos se manifestam em ações práticas e palavras que buscam beneficiar os outros sem esperar nada em troca, uma característica clara da influência divina em suas vidas. A fidelidade é um compromisso constante com a verdade e com a integridade, não importa as circunstâncias. Aqueles que são fiéis em suas relações e compromissos muitas vezes encontram no Espírito Santo a força para permanecer leais e íntegros. Mansidão, frequentemente mal interpretada como fraqueza, é na verdade uma força controlada, uma humildade que vem de reconhecer a soberania de Deus e depender dele em vez de confiar puramente no próprio poder. O autocontrole, o último fruto, é fundamental na vida de um crente, pois permite que ele resista às tentações e viva de maneira disciplinada. Este não é um mero produto de esforço humano, mas uma virtude desenvolvida através do poder do Espírito Santo. Ao observar a vida de um indivíduo que exibe estes frutos em abundância, pode-se ver claramente a mão do Espírito Santo moldando seu caráter. Estes frutos não apenas melhoram a vida do crente, mas também impactam positivamente aqueles ao seu redor, servindo como um testemunho vivo da presença de Deus em sua vida. Sinal 4. Oração instintiva. O quarto sinal da presença do Espírito Santo em um crente é uma inclinação natural e constante para a oração. Este impulso para se comunicar regularmente com Deus não surge de um senso de obrigação religiosa, mas de um desejo profundo que brota do coração transformado pelo Espírito. A oração instintiva é caracterizada por conversas espontâneas com Deus ao longo do dia, não apenas em momentos de crise ou durante os tempos designados para a oração. Essa prática contínua reflete uma relação íntima e pessoal com Deus, facilitada pela presença contínua do Espírito Santo. Este tipo de oração pode assumir muitas formas, incluindo agradecimentos por pequenas bênçãos diárias, pedidos de orientação em decisões simples e intercessões fervorosas por outros. A diversidade na oração ilustra a profundidade da comunhão que o crente desfruta com Deus. Romanos 8:26 menciona que o Espírito ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Este versículo revela como o Espírito Santo atua ativamente na vida de oração do crente, guiando-o mesmo quando ele não sabe o que orar. A oração instintiva também é um meio pelo qual o Espírito Santo conforta o crente. Em momentos de angústia ou incerteza, é comum que a pessoa movida pelo Espírito encontre palavras de consolo e encorajamento emergindo em suas orações, muitas vezes sem que ela mesma as tenha conscientemente formulado. Além disso, a oração instintiva fortalece a fé do crente, pois ao ver as respostas às suas orações, mesmo aquelas que são sussurradas em pensamento, sua confiança na presença e poder de Deus cresce. Esse ciclo de oração e resposta reforça o vínculo entre o crente e o divino. Importante destacar que a oração instintiva não exclui a disciplina da oração programada. Muitos crentes com essa característica ainda mantêm tempos regulares de oração. No entanto, a presença do Espírito Santo os motiva a se estenderem além desses tempos estabelecidos, integrando a oração em todas as áreas da vida. A prática da oração instintiva é muitas vezes acompanhada por um notável senso de paz e propósito. Os crentes descrevem sentir-se alinhados com a vontade de Deus, percebendo claramente o caminho que devem seguir, mesmo em situações complicadas. A oração instintiva é também uma fonte de sabedoria divina. Os crentes frequentemente relatam receber insights e revelações durante esses momentos de comunicação íntima com Deus,
Insights esses que os guiam em decisões pessoais e influenciam suas interações com os outros. Finalmente, a oração instintiva serve como um testemunho para os não crentes. Quando outros observam essa constante comunicação com Deus, eles são frequentemente inspirados a explorar sua própria relação espiritual, atraídos pelo exemplo genuíno de fé viva e ativa que vem. Sinal 5. Convicção de pecado. Um dos sinais mais impactantes da presença do Espírito Santo na vida de um crente é a profunda convicção de pecado. Esse não é um sentimento superficial de culpa. É uma compreensão espiritual profunda que move o coração do crente a reconhecer seus erros e buscar mudança verdadeira. A convicção de pecado é essencial para o crescimento espiritual e a maturidade. Ela permite que o crente veja claramente as áreas de sua vida que não estão alinhadas com os ensinamentos de Deus, promovendo uma transformação interna que se reflete externamente. Essa convicção não é para condenação, mas para correção. O Espírito Santo revela os pecados não para envergonhar, mas para libertar o crente dos laços que impedem seu crescimento espiritual e aprofundamento na relação com Deus. É comum que essa convicção venha acompanhada de um desejo intenso de confissão e arrependimento. O crente sente a necessidade de se abrir com Deus e, muitas vezes, com uma comunidade de confiança, buscando a purificação e o perdão para renovar seu compromisso com uma vida reta. João 16:8 diz que quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Este papel do Espírito é fundamental para ajudar os crentes a entenderem a gravidade do pecado e a necessidade da redenção que só pode ser encontrada em Cristo. A convicção de pecado também ajuda a manter a humildade dentro do coração do crente. Reconhecer constantemente as próprias falhas perante Deus impede o desenvolvimento de uma atitude orgulhosa ou autossuficiente, que pode afastar a pessoa das verdades do Evangelho. Esse processo de convicção e arrependimento fortalece a relação do crente com Deus, pois ao experimentar repetidamente a misericórdia e o perdão divinos, o crente se torna mais consciente da imensa graça de Deus e mais grato por sua salvação. A presença contínua dessa convicção também serve como um indicativo de que o crente está em sintonia com o Espírito Santo. A ausência prolongada de convicção pode ser um sinal de alerta de que o crente está se distanciando espiritualmente de Deus. Além disso, a convicção de pecado muitas vezes leva à mudança comportamental concreta. Quando os crentes levam a sério as convicções trazidas pelo Espírito, eles adotam novos comportamentos e abandonam práticas prejudiciais, demonstrando o fruto tangível de uma vida transformada. Finalmente, a convicção de pecado não é um evento isolado, mas um aspecto contínuo da caminhada cristã. É uma bênção disfarçada que mantém o crente no caminho certo, sempre voltado para Deus e afastado dos desvios que podem levar à perda espiritual. Sinal 6. Mudança de vida. O sexto sinal da presença do Espírito Santo em um crente é uma mudança de vida notável e duradoura. Quando o Espírito Santo atua no coração e na mente de uma pessoa, suas atitudes, comportamentos e até mesmo suas prioridades passam por uma transformação profunda. Essa transformação é muitas vezes tão evidente que até mesmo aqueles que conhecem o crente antes e depois de sua conversão notam uma diferença marcante. O crente que antes seguia padrões destrutivos, agora mostra um novo caminho de vida caracterizado pela integridade e pelo amor. A mudança de vida inclui o abandono de vícios antigos, práticas prejudiciais e comportamentos que não são saudáveis ou que estão em desacordo com os ensinamentos bíblicos. Esta não é apenas uma alteração superficial, mas uma renúncia profunda que afeta a essência da pessoa. Este sinal é uma prova do poder redentor do Espírito Santo. Não se trata de uma autotransformação por meio de esforço próprio, mas de uma obra divina que redefine o coração e renova a mente, conforme descrito em Romanos 12:2. A mudança de vida também se reflete nas relações.
Relacionamentos que antes eram marcados por conflitos, desconfiança ou ressentimento, agora são caracterizados por perdão, paz e amor genuíno. Este é um testemunho poderoso para a família, amigos e colegas. Essa nova vida também implica novos interesses e paixões. Muitas vezes o crente encontra um novo propósito em servir aos outros, em atividades de ministério ou em causas comunitárias, usando seus dons e talentos de maneiras que glorificam a Deus e ajudam o próximo. Além disso, a mudança de vida sob a influência do Espírito Santo geralmente leva a um desejo ardente por conhecimento espiritual. O crente desenvolve um apetite voraz pela palavra de Deus e pela oração, buscando crescer em sua fé e compreensão dos caminhos divinos. O impacto dessa transformação vai além da vida pessoal do crente. Ele se torna um farol de esperança para aqueles que estão em busca de mudança. Sua vida serve como um exemplo tangível de que a verdadeira mudança é possível através do poder de Deus. Importante mencionar que a mudança de vida através do Espírito Santo é um processo contínuo. Não é um evento único, mas uma jornada de crescimento constante e renovação diária, onde o crente continua a se despojar do velho homem e se revestir do novo homem, como mencionado em Efésios 4, 22, 24. Finalmente, essa mudança radical e sustentada é uma das maiores evidências da autenticidade da fé de um crente. Ela demonstra não apenas para si mesmo, mas para o mundo, que a presença do Espírito Santo é real e ativa, transformando vidas de maneira profunda e permanente. Sinal 7. Resistência contra a adversidade. O sétimo e último sinal da presença do Espírito Santo em um crente é uma notável resistência contra a adversidade. Este sinal se manifesta quando um crente enfrenta desafios e dificuldades, não com desespero ou derrota, mas com uma força e resiliência que somente pode vir de uma fonte divina. Essa resistência é particularmente evidente em momentos de crise ou perda significativa. Em vez de sucumbir ao desânimo, os crentes fortalecidos pelo Espírito Santo encontram maneiras de perseverar, mantendo sua fé e confiança em Deus, mesmo quando a situação parece desfavorável. A Bíblia fala sobre esse tipo de resistência em 2 Coríntios 4, 8, 9, onde Paulo descreve como somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Este é o poder do Espírito Santo em ação, capacitando os crentes a superar as adversidades com graça. Essa capacidade de enfrentar adversidades com esperança e determinação também serve como um poderoso testemunho para outros. A maneira como um crente lida com dificuldades pode inspirar fé e coragem em quem observa, mostrando como a presença de Deus pode transformar circunstâncias negativas. Além disso, a resistência contra a adversidade muitas vezes leva a um amadurecimento espiritual. Através dessas provações, os crentes aprendem lições valiosas sobre dependência de Deus, paciência e a verdadeira fonte de sua força. É importante notar que essa resistência não significa a ausência de dor ou dificuldade. Ao contrário, significa enfrentar esses desafios de cabeça erguida, com um espírito que não se quebra facilmente diante das pressões da vida. Essa força interior também promove uma paz que excede todo o entendimento. Mesmo em meio a tempestades, os crentes permanecem calmos e centrados, uma manifestação clara da tranquilidade que o Espírito Santo proporciona. A resistência contra a adversidade é também um reflexo da confiança do crente na soberania de Deus. Eles entendem que, independentemente do resultado, Deus está no controle e tem um plano maior, o que lhes dá a coragem de seguir em frente. Outro aspecto dessa resistência é a capacidade de perdoar e oferecer graça em situações onde a maioria reagiria com vingança ou ressentimento. Essa disposição para perdoar é alimentada pela compreensão de que eles mesmos foram perdoados muito por Deus. Finalmente, a resistência contra a adversidade
É uma demonstração clara do poder do Espírito Santo para sustentar e fortalecer o crente, não apenas para sobreviver, mas para prosperar espiritualmente, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Da paz inexplicável até a resistência contra adversidades, esses sinais não são apenas indicadores da obra do Espírito, mas também são vitais para o crescimento e aprofundamento da nossa fé. Cada um desses sinais nos desafia a refletir sobre nossa própria vida espiritual e a buscar uma relação mais íntima e poderosa com Deus. Pergunte a si mesmo: esses sinais são evidentes em minha vida? Estou aberto à atuação do Espírito Santo para transformar meu coração e minha mente? Se você encontrou ressonância em qualquer um desses sinais, ou se deseja fervorosamente que eles se manifestem em sua vida, não deixe de buscar diariamente a presença do Espírito Santo. Oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros crentes são práticas essenciais que cultivam essa relação. Lembre-se de que a jornada espiritual é contínua e que a cada dia temos a oportunidade de nos rendermos mais profundamente ao trabalho transformador do Espírito Santo. Não importa o estágio em que você está agora, há sempre mais a ser explorado e experimentado no reino de Deus. Encorajamos você a não apenas ouvir estas palavras, mas a colocá-las em prática. Reflita sobre cada sinal e faça um plano consciente para permitir que o Espírito Santo trabalhe mais livremente em sua vida, trazendo transformação, consolo e poder. E se você achou este vídeo útil e esclarecedor, por favor, considere se inscrever em nosso canal. Ao se inscrever, você não só apoia nosso trabalho, mas também garante que não perderá nenhum dos nossos futuros vídeos que podem ajudá-lo em sua jornada de fé. Ao se inscrever, você também pode ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Queremos continuar a oferecer conteúdo que o ajude a crescer espiritualmente e a viver uma vida cheia de significado e propósito. Além disso, temos um convite especial para você. No nosso vídeo anterior, mergulhamos em uma das histórias mais assustadoras do Antigo Testamento. Se você se interessa por explorações profundas e às vezes perturbadoras da Bíblia, certamente encontrará este vídeo fascinante. Assista ao nosso vídeo anterior para descobrir mais sobre essa história intrigante e como ela ainda ressoa em nossa compreensão da fé e da justiça divina hoje. É uma análise que você não vai querer perder, especialmente se você busca entender todos os aspectos da Palavra de Deus. Agradecemos por estar conosco hoje. Que este vídeo seja um ponto de partida para uma exploração mais profunda de sua vida espiritual e que o Espírito Santo continue a guiar e iluminar seu caminho. Não se esqueça de se inscrever e de assistir ao vídeo anterior para uma experiência ainda mais enriquecedora. Que Deus abençoe ricamente sua jornada.